Paz e graça da parte de nosso Deus, meus amados irmãos da fé. Que Deus seja sua força e coragem neste dia. Hoje vamos concluir o Salmo 22. Nossa jornada no Salmo 22 nos levou do fundo do poço ao pico mais alto da fé. Depois de termos visto a agonia, a dor e a profecia detalhada da crucificação, como os cães, as mãos e pés perfurados, a divisão das vestes, chegamos ao momento da virada. O salmista não se limita ao sofrimento, ele declara o livramento. Este trecho final é para você que está clamando por socorro, mas já deseja começar a louvar, porque sabe que o seu Deus sempre responde. Vamos ler o Salmo 22, versículos 21 a 31, na tradução NVI, e nos unir à grande assembleia que celebra o reino eterno de Deus? Pegue sua Bíblia ou acompanhe comigo. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Vamos para a nossa reflexão. Versículos 21 ao 24, a resposta recebida e a proclamação imediata. O salmista declara o fim de sua angústia e inicia seu ministério de louvor. Versículo 21. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. A última petição do versículo 20 era: livra-me. Agora o salmista declara: e tu me respondeste. É o anúncio da vitória. Deus interveio e resgatou sua vida das ameaças mais brutais, como leões e bois selvagens. No contexto messiânico, esta é a declaração da ressurreição. O silêncio, versículo 2, foi quebrado. O desespero, versículo 1, foi respondido. O seu clamor nunca é em vão. Não importa o tamanho do leão que te cerca, Deus sempre te responderá. Prepare-se para substituir a oração de angústia pelo anúncio de livramento. Versículo 22, proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. O louvor não é mais privado. Ele se torna um testemunho público. O salmista, agora liberto, tem um dever: proclamar o nome de Deus aos seus irmãos, à comunidade de fé, e louvá-lo na assembleia. Depois que Deus te salva, você não pode ficar calado. O seu livramento não é apenas para o seu benefício, é um testemunho que deve fortalecer a fé dos seus irmãos e ser o tema central da sua adoração comunitária. Versículos 23 e 24. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. É um convite em cadeia para toda a comunidade de fé, baseada no fundamento da misericórdia divina. Deus não menosprezou, não viu como trivial,
nem repudiou, não rejeitou o sofrimento. Pelo contrário, ele ouviu o grito de socorro. O seu sofrimento tem valor diante de Deus. Ele não ignora nem despreza a sua dor. A sua razão para glorificar a Deus é esta: ele se importa, ele ouve e ele age. Versículos 25 ao 29, a satisfação e o universalismo do reino. A visão do salmista se expande da assembleia local para as nações e para a eternidade. Versículo 25, de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. O tema do louvor, de ti vem, não é o sofrimento ou a vitória, mas o próprio Deus, a fonte de tudo. O salmista cumpre os seus votos, promessas feitas a Deus na angústia, publicamente, na grande assembleia. O seu louvor é um reflexo do caráter de Deus. Não se esqueça dos votos que você fez a Deus no seu momento de angústia. Cumpri-los é a maior forma de testemunho e adoração pública. Versículos 26. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Este é um vislumbre do reino messiânico. Os pobres, os humildes, os aflitos, os doentes serão saciados. É uma promessa de provisão total, espiritual e física. A recompensa para aqueles que buscam o Senhor é o louvor e a vida longa, a plenitude da vida eterna. O reino de Deus é um reino de satisfação e inclusão, onde a fome é saciada e a busca encontra recompensa. Se você se sente pobre ou aflito, saiba que a sua satisfação está garantida na provisão do reino. Versículos 27 e 28. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. A cruz e a ressurreição estabeleceram a autoridade global do Messias. A sua dor, assim como a de Cristo, tem um propósito global. A sua missão é olhar além do seu problema, sabendo que o seu Deus não é apenas o Deus da sua vida, mas o governador de todas as nações. Versículo 29. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A adoração é total e inclusiva. Os ricos, aqueles com posses, e os que descem ao pó, os moribundos, os fracos, os desamparados, se unem em adoração. A mensagem é que a salvação alcança todas as classes sociais e todas as condições de vida e morte. Não importa a sua condição social ou de saúde, o convite à adoração é para você. Ajoelhar-se diante de Deus é o destino final de toda a humanidade, seja você o mais abastado ou o mais frágil. Versículos 30 e 31. O legado e a proclamação eterna. O Salmo conclui com uma visão que se estende para além do tempo do salmista, alcançando a eternidade. Versículos 30 e 31. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O legado da vitória do ungido se estende à posteridade e às gerações futuras, até a um povo que ainda não nasceu. O tema dessa proclamação eterna são os feitos de justiça de Deus, ou seja, o seu ato redentor, pois ele agiu poderosamente. A salvação é a maior obra de justiça de Deus. O seu papel na história é ser uma ponte entre a obra de Deus no passado e as gerações que virão. Toda a sua vida deve ser uma proclamação do que Deus agiu poderosamente em sua vida. O testemunho do Evangelho nunca morrerá. O Salmo 22 é o salmo que une a humanidade de Jesus, o grito de abandono, à sua divindade e soberania, a proclamação do reino.
Ele nos ensina: a dor tem propósito. O sofrimento resultou na conversão das nações. O livramento é certo. A oração será respondida e o louvor na assembleia é inevitável. O seu testemunho é eterno. Seu papel é garantir que a posteridade ouça falar dos feitos de justiça de Deus. Que a sua vida seja um eco do louvor que se espalhará pelos confins da terra. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Pai? Senhor nosso Deus, Tu és o Deus que responde. Exaltamos o Teu nome porque Tu nos salvaste da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Tu não menosprezaste o nosso sofrimento, nem escondeste o Teu rosto, mas ouviste o nosso grito de socorro. Por isso, declaramos hoje: proclamaremos o Teu nome a nossos irmãos e na grande assembleia Te louvaremos. De Ti vem o tema do nosso louvor e na presença dos que Te temem, cumpriremos os nossos votos. Pai, aumenta a nossa visão para que possamos ver o Teu reino sendo estabelecido. Oramos para que todos os confins da terra se lembrem de Ti e se voltem para a Tua verdade, e que todas as famílias das nações se prostrem diante de Ti, pois a Ti pertence o governo sobre toda a criação. Que os pobres sejam saciados e que os ricos e os que estão à beira da morte se unam em adoração ao Teu poder salvador. Ajuda-nos a viver com esta perspectiva de reino. Comprometemo-nos, Senhor, a viver para a posteridade. Que a nossa vida e o nosso testemunho sejam tão claros e poderosos que as gerações futuras ouçam falar dos feitos de justiça de Deus por meio de nós. Que a um povo que ainda não nasceu, possamos proclamar os seus gloriosos feitos de justiça, pois Tu és o Deus que agiu poderosamente para nos redimir. Usa-nos como pontes para a eternidade. Que o nosso louvor seja agradável a Ti, ó Deus. Que a nossa alegria no Teu livramento seja contagiante e leve a Tua glória até os confins da terra. Recebe a nossa vida como um cântico e um serviço. Em nome de Jesus, aquele que cumpriu este salmo e ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Te espero amanhã. Vamos seguir para o Salmo 23. Tenha um dia abençoado na presença de nosso Deus.